Olá, amigos, boa tarde, bom dia, boa noite, não importa o horário que você vai nos assistir. Hoje eu quero trazer uma palavra que se encontra aqui no livro dos Salmos, Salmos 127, que fala sobre a segurança, a prosperidade, a fecundidade, dons que vêm somente de Deus. Mas eu quero falar primeiramente, na verdade hoje, sobre algo que devemos ter, que é o quê? Que é deixar Deus trabalhar na nossa vida, que é deixar Deus ali agir em nossa vida. Então aqui no Salmo 127, Salmo 127, versículo 1, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas eu quero falar primeiramente sobre essa primeira parte aqui, que fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós temos que lembrar que Deus, Ele é o Senhor, Ele é o construtor, Ele é o dono da obra em nossas vidas. E às vezes, por Deus ali não fazer logo algo que nós queremos, Deus não fazer logo algo que nós precisamos, nós acabamos tomando decisões, nós acabamos agindo ali por conta própria, fazendo as coisas que seriam para Deus fazer, Nós não podemos fazer isso, que é ocupar o lugar de Deus, fazer aquilo que Deus ali tem de fazer. Existem coisas que somos nós que temos que fazer, existem coisas que são Deus que tem que fazer, e nós temos que entender e saber quando é que nós devemos fazer e quando é que Deus tem que fazer. Então o Salmo diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então é Deus quem edifica, nós fazemos, mas é Deus que vai nos dando a direção, é Deus que vai nos mostrando o que devemos fazer. Ele mostra o que devemos fazer, o que devemos deixar Ele fazer. No livro de Gênesis conta a história aqui de Abraão. Gênesis capítulo 15, olha o que diz aqui, Gênesis capítulo 15 diz aqui, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem fios, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, eis que eu nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Então Deus havia falado com Abraão. Abraão disse: Senhor, que eu não posso ter filho, minha esposa, aliás, não pode ter, o problema era na Sara, e o Damasceno Eliezer, que é o mais antigo na minha casa, provavelmente os pais do Damasceno Eliezer, o pai e a mãe, foram servos de Abraão, e ali ele nasceu dentro da casa de Abraão. Provavelmente era um servo mais antigo, de mais confiança, e ali ele iria herdar tudo que Abraão havia conquistado durante a sua vida. Mas o que acontece? A palavra do Senhor veio a ele e disse: olha, esse não vai ser o teu herdeiro, mas o que nascer de ti, esse será o teu herdeiro. E mandou Abraão sair. Abraão saiu da tenda, olhou para as estrelas do céu, e a Bíblia diz que ali ele viu e disse: se você pode contar as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Creio eu que Abraão nem tenha começado a contar. Disse: não tem como contar todas as estrelas que estão no céu. E Deus ali fez Abraão ver isso, e diz aqui, e creu ele no Senhor, e isso foi imputado por justiça. Ou seja, Abraão acreditou. Abraão estava deixando Deus ali edificar a casa dele,
Só que em determinado momento, aquilo que Deus havia falado para Abraão não aconteceu logo, demorou, levou tempo, e às vezes o tempo é um desafio para quem está esperando algo. O tempo é um desafio para quem está aguardando algo, uma promessa de Deus se cumprir, se realizar. E ali o Abraão acabou não deixando Deus edificar a casa dele. Ainda nos Salmos, só que aqui no capítulo 16, diz aqui, estávamos no 15 de Gênesis, ainda no livro de Gênesis, começamos em Salmos, começamos ali no livro de Salmos, viemos para Gênesis 15 e agora estamos no Gênesis 16, tá bom? Gênesis 16 é aqui, Agar é dada por mulher a Abrão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. E tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Então Abraão tinha a promessa, Abraão tinha ali a palavra que Deus havia dado a ele, de que ele seria pai, que o herdeiro dele iria nascer dele e da Sara. Só que passaram-se quase 10 anos ali e nada de Sara engravidar, nada de Sara ali ser mãe. E o que acontece? A Sara deu uma sugestão, disse: olha, vai lá, fica ali com a tua serva e tem um filho por mim, tem um filho ali por mim. E o que acontece? Abraão deu ouvidos à voz de Sara. Abraão não deixou Deus edificar a casa dele. Se eu não edificar a casa, vão trabalhos que edificam. Não era para Abraão ter feito isso. E a vez que assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, serva, deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Então, não ouça a Sara, não ouça a voz de quem quer que seja, mesmo seja aquela pessoa que queira te ajudar, mesmo seja aquela pessoa que queira ali o seu bem. Não, se Deus disse que Ele vai fazer, você não tem que ocupar o lugar de Deus, você simplesmente tem que aguardar, deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir. Só faça aquilo que Deus está mandando você fazer. O que não é papel seu, o que não compete a você, você não deve fazer, você deve deixar Deus trabalhar, e Ele sabe a hora certa de fazer a obra na sua vida. Não dá de ler tudo aqui porque é uma história longa, aqui é um vídeo curto, já está até bastante prolongado. Então, mas a Bíblia, por causa disso, ainda levou muito tempo. Abraão ficou sem ouvir a voz de Deus durante 13 anos. E o que acontece? Não querer deixar Deus edificar a casa, acabou prejudicando Abraão, porque Abraão depois foi pai, Deus fez a obra ali, a Sara gerou o filho, mas levou muito tempo, atrasou a bênção, a promessa de Deus na vida de Abraão. Para que você saiba ali esperar o tempo de Deus, aguardar o tempo de Deus e deixar Deus edificar. Deus sabe como fazer a obra, certo? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós confiamos a nossa vida, confiamos, meu Deus, o nosso caminho, o nosso coração, e cremos, Pai, que se o Senhor, meu Deus, não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Pai, que nós possamos entregar tudo ao Senhor, Pai, crendo, meu Deus, que o Senhor sabe o que fazer. Não deixe que venhamos andar atrasado, nem adiantado, Pai, nem ficar para trás, nem passar diante do Senhor, mas deixar o Senhor dirigir, guiar e fazer a sua obra em nome de Jesus. Então é isso, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Deixe Deus fazer a obra, faça somente aquilo que lhe compete fazer. O resto você deve deixar nas mãos de Deus e Ele fará. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Cristo Jesus. Amém.